E o nosso estudo hoje é Ezequiel capítulo 32. São duas lamentações aqui. Lamentação sobre Faraó, o rei do Egito, e lamentação também sobre o Egito, ou seja, sobre o povo do Egito. Então vamos lá, versículos 1 até o 3. E sucedeu que no ano duodécimo, no mês duodécimo, ao primeiro mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, e ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto, estenderei sobre ti a minha rede com ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Aqui Deus fala que é para levantar uma lamentação. O tempo ainda continua o mesmo, durante o cerco em Jerusalém. Enquanto Nabucodonosor cercava Jerusalém, a mensagem de Deus, através de Ezequiel, era uma lamentação sobre o rei do Egito, sobre Faraó, porque ele ia morrer. E aqui fala do poder e do vigor que tinha o Faraó, né? Que ele era semelhante a um filho do leão entre as nações, né? Filho do leão, ele tem o seu pai lá, né? Que o protege. O leão com a sua alcateia, né? Sua família ali. Qual animal é louco de entrar ali no meio? É poderoso, né? Assim era o poder do rei do Egito. É normal, é natural entender que o faraó se ensoberbecia, né? Ele estava à frente de tudo aquilo ali, ele estava comandando tudo aquilo, toda aquela prosperidade, toda aquela cultura, toda aquela política, tudo aquilo, os exércitos na mão dele. Então ele se ensoberbecia. E a hora que nós falamos do dragão, a gente volta no capítulo 29, versículo 2 e 3, olha aqui, ó. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousa no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu, eu o fiz para mim. E Faraó acreditava ser um Deus na terra. Era tanto poder que tinha na mão dele, que ele achava que ele era Deus. Já viu aquele ditado do mundo que diz: quer saber quem é fulano? Dá poder para ele. É um ditado do mundo, mas é um ditado que tem um pouco de base bíblica para apoiar isso. Está aqui. Qualquer um de nós, irmãos, talvez com tanto poder na mão, a gente podia se desviar do caminho. Não 100%, né? Nós vimos que José esteve no Egito. José foi o governador, o segundo nessa grande potência, no tempo de maior prosperidade do Egito, que foi quando toda a terra estava seca e só havia alimento ali. E José, ele não desviou seu coração de Deus. Voltando lá em 32, vamos fazer a segunda leitura, versículos 3 até o 10. Vamos lá. Assim diz o Senhor Jeová: portanto, estenderei sobre ti a minha rede, com o ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei morar sobre ti todas as aves do céu. E se fartarão de ti os animais de toda a terra. E porei as suas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. E a terra onde nadas regarei com o teu sangue até os montes, e as correntes se encherão de ti. E apegando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as estrelas, ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e te trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar toda a destruição entre as nações, às terras que não conheceste. E farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito,
e os seus reis tremam em grande maneira, quando eu brandir a minha espada ante os seus rostos, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Ser líder é muito bom, de qualquer coisa, né? Todo homem ele almeja isso. Isso também traz responsabilidades. E com as responsabilidades também, se ele fizer mau uso desse poder que Deus deu para ele, e quando Deus te entrega para o homem essa autoridade e o homem faz mau uso dela, tem consequências. E aqui as consequências, talvez para nós já sejam espantosas, mas para um egípcio é ainda pior. Estenderei sobre ti a minha rede com o ajuntamento de muitos povos. O grande crocodilo que habitava no meio dos oceanos, no meio do rio, né? Ele vai ser arrancado desse rio. Como eu disse, o rio Nilo era adorado. Eles adoravam aquele rio, como se fosse uma divindade. E esse rio mesmo, ele seria retirado. O braço forte do faraó era aquele rio, e aquele rio seria tirado dele, né? É o que trazia toda a prosperidade. E Deus fala: eu vou tirar esse rio de você. Uma lição importantíssima para a nossa vida. Às vezes nós apoiamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança nas coisas materiais. Meu emprego é fixo, é garantido e estou ali, estou tranquilo, nada pode me abalar. Vou aposentar ali, estou sossegado. Não bote a sua fé nisso. Amanhã você pode estar na rua. Muito bem. O que mais aqui, ó? O que mais que é espantoso aqui é o castigo terrível para o faraó. Versículo 4. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, farei morar sobre ti todas as aves dos céus, e se fartarão os animais de toda a terra, e porei as tuas carnes sobre o monte, e encherei os vales da tua altura. Isso aqui é o pior. Ainda pior do que tirar o rio do faraó é deixar o corpo dele para que os animais comam. Isso é pior. Esse faraó, se vocês procurarem na história, é um dos únicos, poucos, que não tem uma sepultura. Não existe. Que a arqueologia não encontrou nada. Esse aqui, conforme as escrituras indicam corretamente no seu ano, na sua época, desses acontecimentos, esse faraó não teve sepultura. Esse foi o pior castigo que ele poderia ter. Com certeza. Tá? E não só ele. Também todos os moradores do Egito daquela época. E a terra, versículo 6. Vamos ver. E a terra onde nadas regarei com o teu sangue. E o rio que ele acha que é tão poderoso, o sangue dele ia estar lá. Beleza, nós já vimos que o castigo sobre Faraó foi um castigo bem pesado pelo seu orgulho, pela sua arrogância e por não usar bem o poder que Deus deu para ele. 11 a 16, vamos lá. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis das gentes. E eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com que lamentarão as filhas das nações, o lamentarão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão. Assim se lamentará, diz o Senhor Jeová. A espada que vai ser usada por Deus para ferir o Egito é Nabucodonosor, rei da Babilônia. O Egito já tinha uma prova clara de que essa espada era poderosa e de que o escudo dele não poderia conter esse golpe. Com toda certeza. Porque nesse exato momento, no exato momento dessa profecia,
o faraó já contemplava Nabucodonosor cercando Jerusalém, a quem ele prometeu proteger, a quem faraó disse que protegeria, a quem faraó prometeu que daria suporte e que não deixaria que fosse tomada Jerusalém. Ele assistiu de camarote, Jerusalém cercada e destruída, queimada toda a cidade, derrubado o templo e nada pôde fazer. E aqui Ezequiel manda uma profecia para Faraó: o próximo é você. No versículo 16, esta é a lamentação com que lamentação as filhas das nações o lamentarão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão. O Egito, ele era uma fonte de riqueza tão grande que ele espalhava a riqueza para quem se aliava com ele. As suas relações comerciais eram boas não só para eles, mas para os seus vizinhos também. Não é? Não tem hoje os Estados Unidos? Quando os Estados Unidos vai bem, todo mundo vai bem. Quando os Estados Unidos vai mal, todo mundo vai mal. Estados Unidos não é aquela potência que foi no passado, há 20, 30 anos atrás. Olha o preço do dólar. Mais de R$4. Está ruim para nós. Se os Estados Unidos melhorar, melhora aqui também. Baixou o dólar, baixa o preço das coisas. O Egito era a mesma coisa na sua época. O Egito ia bem, as nações aliadas iam bem. O Egito prosperava, seus vizinhos prosperavam. E aqui os seus vizinhos vão chorar e vão lamentar. Todos aqueles que tinham aquela aliança e que achavam que o Egito era máximo e maravilhoso, todos eles iam chorar desesperadamente, porque caiu aquela grande potência e agora acabou o nosso aliado. Aquele que nos protegia nas guerras dos nossos inimigos, aquele que comprava nossas mercadorias, acabou. E vamos dizer assim, essa diáspora dos egípcios, para quem não sabe o que é diáspora, é espalhar. A primeira diáspora foi ali quando Nabucodonosor, quando a Síria invadiu Israel e espalhou o reino do norte. Aquele povo foi espalhado por todas as terras. Chama-se diáspora, correram para todo lado. E a diáspora do Egito durou 40 anos. Nós vimos isso no capítulo 30. Deus deixou 40 anos o Egito desolado, deserto, sem ninguém lá. Mas depois de 40 anos, Deus mesmo trouxe eles de volta. E os seus aliados choraram amargamente. Muito bem, vamos lá. Quarta leitura, versículos 17 até o 21. Falamos da lamentação sobre Faraó, o rei do Egito. Do 17 em diante, esse capítulo aqui ele foi muito bem repartido. Tem 32 versículos, 32 versículos, 16 versículos, uma lamentação contra o Faraó, o líder do Egito. E os outros 16 versículos aqui seguintes são contra o povo do Egito e também os povos que se aliaram a ele. Vamos lá, 17 até no 21. E sucedeu que, no ano do 10º, aos 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito e faze-a descer a ele e as filhas das nações magníficas à terra mais baixa, aos que descem a cova. A quem sobrepujas tu em beleza, desce e deita-te com os incircuncisos, no meio daqueles que foram traspassados à espada. Eles cairão à espada. Ela está entregue, arrastai-a e toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes lhe farão desde o meio do inferno, lhe falarão. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno com os que a socorrem. Descerão e estão entre os incircuncisos traspassados à espada. Ali está Assur, com todo o seu ajuntamento. Em redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Muito bem. Então agora a lamentação é contra o povo. O povo não era para ficar tranquilo que ia cair o faraó e o próximo ia reinar. Não. Ia cair o faraó, ia cair o povo. O povo também seria ferido, porque o orgulho também estava no povo.
e o povo também tinha que ser castigado, tinha que ser quebrado esse orgulho deles, tá? E eles cairão à espada, e diz que os mais poderosos dos vales lhe farão desde o meio do inferno, tá? Essa palavra inferno aqui, Sheol, melhor traduzido como sepultura. Aqui não está falando do inferno da Geena, onde queimarão eternamente. Aqui está falando sepultura, morte, cova, tá? E fala que os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde a cova. O que Deus está querendo dizer aqui? Que aqueles povos poderosos que foram antes do Egito, eles viram cair. Um exemplo está aqui, ó, versículo 22. Ali está Assur. Assur foi uma capital, uma das capitais da Síria. Primeiro foi em Assur, depois mudou para Nínive. Com todo o seu ajuntamento. Ali está Assur com todo o seu ajuntamento. E fala que os assírios da cova iam se comunicar, iam falar, chamar, como se dissesse assim: olha, vem para cá. Nós estamos aqui deitadinho aqui, ó, pé juntinho, tá? Só o nosso esqueletinho. Vem para cá que vocês também vão descer, como nós descemos. E ainda se falando de Assur, falar do Império Assírio, o Egito já tinha conhecido o grande poder dos assírios. Um poder inigualável, tá? Eu acho que, na minha opinião, foi o exército mais poderoso que existiu na terra. Eu acho que foi o dos assírios. Os babilônios tiveram o momento certo de dar o bote e derrubar a Síria, mas eu acho que os assírios eram mais poderosos do que os babilônios. Os babilônios conquistaram porque Deus permitiu, porque Deus entregou a vitória para os babilônios, mas os assírios, eles eram muito mais poderosos. Aí quem quiser estudar história, essa história antiga, vai ver que com os assírios não tinha não. Eles eram poderosos, eles eram cruéis, né? Nós falamos deles semana passada. E aqui fala que eles estão na cova. Vocês viram aquele grande exército assírio, aquele exército terrível, tremendo e poderoso? Está na sepultura. E o Egito, nessa época aqui, já havia sido conquistado pelos assírios uma vez. Mas não dessa forma que Deus está planejando aqui. Que aqui ia quebrar de vez o orgulho do Egito para sempre. E até hoje, o Egito nunca mais foi aquela potência. Está aí até hoje, mas não foi aquela potência mais. E assim como os assírios desceram à sepultura, eles também desceriam. Então eles estavam, com certeza, quando receberam essa profecia aqui, tremeram de medo. O que? Os assírios? Nós vamos ter o mesmo fim deles. Se os babilônios com os assírios eles fizeram isso, imagina com nós aqui. O que eles vão fazer com nós? Pois é. Era para meter medo mesmo. E aqui estava caindo uma grande potência. Outra coisa importante. Esse aqui é o último dos oráculos contra o Egito. Então a gente vai dar uma relembrada. São 7 oráculos. 7 profecias contra o Egito. O número 7 na Bíblia, ele sempre fala de perfeição, de totalidade, né? Então, é a totalidade, a perfeição do castigo que Deus aplica sobre o Egito. Acredito que esse castigo, nós vamos ver 3 motivos que tiveram, mas acho que o motivo principal de tudo isso também foi o tempo que eles escravizaram os hebreus no Egito. Eu acho que Deus deixou, Deus teve misericórdia, Deus teve paciência por milênios com eles. Mas chegou o momento de dar um fim. Então o primeiro oráculo que nós vimos, a primeira profecia contra o Egito foi capítulo 29, versículos 1 a 6, que fala do grande crocodilo. Que o grande crocodilo que imperava no meio do rio, que comandava o rio, ia ser fisgado, ia colocar um anzol no queixo e ia ser arrastado para fora. Primeiro oráculo. O segundo oráculo foi no capítulo 29, versículo 17, que Deus promete o Egito, toda a terra do Egito, como recompensa a Nabucodonosor. Era um presente de Deus
para Nabucodonosor, pelo excelente serviço prestado quando ele tomou Tiro e Sidom. Terceiro oráculo contra o Egito, capítulo 30, versículo 1 a 19, a espada contra o Egito. Nós vimos a espada flamejante, a espada que reluzia, polida. Lembra que a palavra era achacaçada? Polida, brilhante, afiada, pronta para decepar as cabeças. O quarto oráculo foi capítulo 30, versículos 20 a 26, que nós vimos algumas semanas atrás, o braço do faraó, que nós falamos até o dia que a minha mãe estava aí, que eu deixei a escolinha por irmão Aurelino, do braço do faraó. Ia quebrar o braço direito e não ia permitir que fosse curado. Então quando ele pegasse na espada para se defender, ele ia sentir dor. E ia quebrar o esquerdo também. Ele ia ficar sem nenhum braço e ele ia ficar prostrado quando chegasse aí o seu inimigo. Quinto oráculo, capítulo 31, semana passada nós vimos versículos 1 a 18, ou seja, todo o capítulo 31, o cedro do Líbano, o grande cedro majestoso que era a Síria, e Deus compara o Egito com a Síria, um grande cedro maravilhoso, uma árvore frondosa, bem regada, uma árvore bem sustentada, que foi arrancada com as suas raízes. Esse foi o quinto oráculo. O sexto, nós vimos hoje, capítulo 32, 1 até o 16, lamentação contra o rei do Egito. E o sétimo oráculo, esse aqui, lamentação contra o povo do Egito. Então Deus, ele fez assim uma série de profecias, e cada uma delas deixando bem claro o porquê da ação, mostrando a crueldade com que eles seriam derrotados e mostrando também misericórdia pelos egípcios. Deus promete que eles voltariam. E todo esse mal está acontecendo com o Egito, mas tem 3 motivos bons para isso acontecer, e 3 proveitos serão tirados disso, dessa grande nação que vai cair. O primeiro, qual foi o primeiro motivo de Deus para destruir o Egito nessa época? Porque eles foram um tropeço para Israel. Esse é o primeiro motivo. Fizeram Israel tropeçar e cair. Capítulo 29, vamos lá, versículo 6 e o 7 também. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Não, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste e lhes rasgaste todo o ombro. E encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos. Primeiro motivo de Deus destruir o Egito: eles foram um tropeço para Israel, eles foram um tropeço para Judá. Judá tinha sido conquistada pelos babilônios, a primeira, vamos dizer, a primeira jornada, a primeira invasão foi pacífica, levou somente os príncipes para a Babilônia, mas colocou outro rei, colocou Zedequias no lugar, e ficou ali, eles ficaram morando, eles tinham ali a cidade ainda, eles tinham o templo, eles podiam comercializar, eles podiam viver, só que eles estavam embaixo da autoridade da Babilônia. Mas o que o rei Zedequias fez? Como nós vimos lá no capítulo 17, as 2 águias e a videira, ele foi procurar ajuda no Egito. Egito, faraó, eu estou sendo aqui dominado aqui pela Babilônia, tiraram aí a minha independência, eu não sou mais um país independente, eu quero ser independente, pode deixar, nós vamos proteger vocês. Se escoraram nos egípcios. O que aconteceu? Se escoraram numa bengalinha de cana, quebrou, caiu, se machucaram ainda mais. Quando Nabucodonosor ficou sabendo dessa aliança, aí foi a segunda invasão, e foi essa, do ano do 10º, onde eles destroem realmente, tá? Então, o primeiro motivo é esse, ser um tropeço para Israel. Beleza. Segundo motivo,
para servir de recompensa para Nabucodonosor. Capítulo 29, versículos 18 e 19. Olha lá. Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou, e não se houve paga de Tiro para ele, nem para o exército, pelo serviço que prestou contra ele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e levará sua multidão, e tomará seu despojo, e roubará sua presa, e isto será a paga para o seu exército. Deus usou Nabucodonosor como espada para ferir aquelas nações que nós começamos a ver ali no capítulo 25. Amonitas, Moabitas, Edomitas, os filisteus, profecia contra Tiro, profecia contra Sidom. Deus usou as tropas dos exércitos de Nabucodonosor para castigar esses povos. E toda essa jornada, toda essa obra, né, essa guerra que ele travou, essa batalha, custou muito caro para o exército de Nabucodonosor. Ele levou prejuízo. Ele empreendeu uma grande guerra, né, uma grande cruzada para conquistar esses povos, mas ele teve prejuízo. O custo que ele teve com o exército foi menor do que os despojos que ele recebeu. Então, para que ele não ficasse no prejuízo, Deus dá o Egito para ele, que era muito rico, muita prosperidade, para que ele não saísse no prejuízo. Esse foi o segundo motivo da destruição do Egito. Olha como Deus é maravilhoso. Usa Nabucodonosor para os seus intentos, para aquilo que ele deseja. Usa Nabucodonosor como instrumento, a sua espada. Castigou todos aqueles povos. Nabucodonosor tinha ficado no prejuízo, apesar de conquistar aquelas cidades. Então Deus fala: você não vai ficar no prejuízo. Você trabalhou para mim e eu vou te pagar. E o grande presente foi a terra do Egito, as riquezas do Egito e os egípcios que foram levados como escravos. Lição importantíssima para nós, que nós já vimos, né, nessa vez aqui, que se Deus usa o ímpio e recompensa o ímpio, quanto mais se Deus usar o justo. O problema é que os justos, vamos dizer, dos nossos dias, hoje em dia, não estão a fim de trabalhar para Deus. É por isso que às vezes nós reclamamos que recebemos tão pouco. Beleza. Terceiro motivo para Deus destruir o Egito, para que Israel nunca mais confiasse no Egito. E nunca mais confiou mesmo. Nunca mais. Hoje em dia Israel praticamente confia somente em si próprio, que parece que o mundo inteiro está contra Israel. Mas no Egito nunca mais confiaram. Versículo 16 do capítulo 29. E não terá mais a casa de Israel a confiança para lhe trazer à lembrança a sua iniquidade. Quando olharem para trás deles, então saberão que eu sou o Senhor Jeová. Nunca mais terão confianças nos egípcios. Lá no começo dos estudos, eu já não sei mais onde está, bem no comecinho, Ezequiel é pego pelos cabelos por um anjo. É claro que é espiritualmente, pego pelos cabelos e levado até no templo. Eu acho que é capítulo 8, se eu não me engano, tá? O importante não é ir lá, o importante é se lembrar. Isso mesmo, capítulo 8, as abominações do santuário. Nós vimos isso no capítulo 8, faz tempo. E lá ele leva Ezequiel até no templo e fala para Ezequiel: cava um buraco na parede do templo e enfia a cabeça e olha lá dentro. Ezequiel cava um buraco na parede, mas isso de forma espiritual, uma visão. E ele olha dentro do templo, e o que estava nas paredes do templo? O templo de Deus, tá? Lá em Jerusalém. O que tinha por dentro? Desenhos dos animais dos deuses egípcios dentro do templo. Olha que pecado. E o que é que os sacerdotes faziam? Eles apagavam todas as luzes, as velas, fechavam todas as cortinas do templo e adoravam os deuses egípcios dentro do templo, no escuro, achando que assim Deus não ia vê-los. Eles fazendo isso. Na parte da tarde, quase ao pôr do sol, eles se reuniam no pátio do templo e cultuavam
o Deus Sol, cultuavam o Sol. Tudo isso nós vimos no capítulo 8. Por todas essas abominações é que Deus está destruindo, porque Israel confiou no Egito, confiou nos deuses egípcios, confiou no poder do Egito, na sua grandeza. E Israel foi destruído. E Deus permitiu a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico por 70 anos, para que eles nunca mais confiassem nos povos estranhos. Para que eles confiassem única e exclusivamente em Deus, no Deus de Israel, no Deus de seus pais. Lição valiosíssima para a nossa vida. Valiosíssima. Quantas vezes a gente pensa em fazer aliança com os povos desse mundo para a gente ter alguma vantagem? Todos nós somos tentados a isso. Ninguém está livre. Ninguém está livre de fazer alguma amizade com alguém que possa lhe oferecer algo. Não está proibido fazer isso, tá? Não está proibido. Você tem uma amizade com alguém para conseguir um emprego, para conseguir uma promoção, mas o seu coração não deve estar nisso. Israel não era proibido de ter relações comerciais com países vizinhos. Ele estava proibido de trazer a cultura deles para dentro, mas foi isso que eles fizeram. Israel podia sim viver em paz com os seus vizinhos, porque Israel, a Deus mandou a eles que eles não expandissem as suas fronteiras. Era só aquele tamanho de terra que foi dado. Eles não era igual aos outros impérios que tinham que conquistar. Era só aquela terra que era deles. Não era para sair daqueles limites. Então eles simplesmente tinham que manter aquilo que Deus passou para eles. Mas as alianças trouxeram idolatria até mesmo para dentro da casa de Deus, e esse foi o motivo da destruição. Muito bem, vamos ler o finalzinho aqui para a gente encerrar, tá? Eu achei que eu ia terminar rapidinho esse capítulo aqui, mas não foi como eu planejei, tá? A gente confia no homem, né? No seu planejamento, e não dá certo. Vamos lá, versículos 22 até o 32 para a gente encerrar. 23 no caso. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram traspassados e caíram a espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro. Todos eles foram traspassados e caíram a espada. Eles desceram incircuncisos às mais baixas partes da terra. Causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados lhe puseram uma cama entre todas a sua multidão ao redor dele, e os seus incircuncisos, traspassados a espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados foi posto. Ali está Meseque e Tubal, com toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e traspassados a espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. E não se acharam com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo da cabeça. E a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu serás quebrantado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram traspassados a espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram traspassados a espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, que jazem incircuncisos com os que foram traspassados a espada e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará, e com toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó e todo o seu exército traspassados a espada, diz o Senhor Jeová, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os traspassados a espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Muito bem, e aqui Deus fala que o Egito vai descer para a terra dos mortos, para a sepultura, para a cova, será traspassado na espada, assim como foram os povos vizinhos.
E o que nós vimos do capítulo 29 até no 32, aqui o que mais nós falamos é da soberania de Deus. Que Deus não tem poder somente sobre o seu povo, mas Ele tem poder sobre todas as nações. Ele reina sobre todos. Aqueles que o amam, aqueles que o adoram, Deus reina sobre eles. Aqueles que odeiam a Deus, aqueles que escarnecem do seu nome, Deus reina sobre eles. Aqueles que foram do passado, Deus reinou sobre eles. Aqueles que virão no futuro, Deus vai reinar sobre eles. Deus é todo poderoso. E eu não me canso de falar de Apocalipse, capítulo 4, o grande trono, Deus assentado, 24 anciãos, 4 animais, um mar de vidro na sua frente, uma visão gloriosa, fantástica de Deus. É assim mesmo que Deus reside hoje, na sua glória, no seu poder, sentado no seu trono, reinando sobre tudo. Nós aqui somos míseras formiguinhas que tememos qualquer cachorro que passa, qualquer pessoa que passa e pise sobre a gente. Às vezes o nosso temor nos impede de enxergar, de ver que Deus está no controle de tudo. Entra presidente, sai presidente, Deus está reinando. Se levanta um homem, vai ao topo com toda a sua grandeza e o seu poder. Deus vai lá e corta. Aquele raminho pequenininho, que ninguém fez caso dele, que ninguém regou, que ninguém adubou, aquilo se torna um cedro enorme. Deus tem o poder. Deus controla tudo. Deus está sobre tudo. E aqui Deus fala para o faraó: veja essas nações, quão poderosas foram, quanta história tem para contar, quantas conquistas tiveram, quanto fizeram nesse mundo. Estão na cova, estão deitados. Veja que a grandeza do homem não é nada, é uma bolha de sabão. Linda, não é? Sopra uma bolinha de sabão toda colorida, fininha, coisa linda, maravilhosa. Você fica tentando manter ela no ar para ela não estourar, de tão bonita que é. Daqui a pouco, pum, aquilo que te encanta se torna pó. E Deus mostra aqui a grandeza dos impérios, dos exércitos que tiveram na terra. O Egito viu tudo aquilo. Todos eles estão na sepultura. E agora Deus convida os egípcios a olhar para o seu próprio império. Olha para trás agora. Veja a grandeza que vocês têm. Vai para o pó também. Porque eu sou Deus. Somente eu reino. Somente eu é que tenho o poder aqui. E vocês têm que reconhecer isso. Vocês são minhas criaturas. Vocês são minha criação e têm que reconhecer isso. Muito bem, vamos fazer um rápido comentário e encerrar. Aqui fala Assíria, versículo 22, né? Fala, ali está Assur. Bíblias mais novas já estão traduzidas como Assíria, porque Assur é a capital da Síria. E no versículo 24, ali está Elão. A Síria se juntou, Elão era o maior poder bélico da época. E a Síria, para conquistar o mundo todo, como ela foi, né? Ela se uniu com as tropas de Elão. A Síria e Elão, 2 grandes impérios. Cadê eles? O que aconteceu com eles? Desceram, olha aqui, ó, finalzinho do versículo 24. Eles desceram incircuncisos as partes mais baixas da terra. Causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. A Síria e Elão, grande império, grande terror fizeram. Está na sepultura, virou pó, não é nada. Meseque e Tubal, versículo 26. Ali está Meseque e Tubal. Meseque e Tubal, aqui de acordo aqui com o nosso estudo aqui que o irmão Aurelino me deu aqui, né? Meseque, cadê? É a Rússia e Tubal, Turquia hoje, tá? Isso aqui quando nós chegar no capítulo 38 nós vamos usar. Isso aqui são profecias para o futuro, mas hoje nós não vamos falar de escatologia. Meseque e Tubal, impérios do norte, países do norte, também foram para a sepultura, mas não foram completamente. Tem profecias para o tempo do fim, para o anticristo, tá? E quando a escolinha voltar de novo comigo, nós vamos ver isso no capítulo 38. Beleza, quem mais aqui? Edomitas. Nós vimos os edomitas caindo no capítulo 25. Nabucodonosor destruindo os edomitas. Também os edomitas foi um grande império também. Foi um grande povo, numeroso. Desceram para
para a cova. Os Sidônios nós vimos há poucas semanas atrás, Tiro e Sidom também foram destruídos, foram conquistados. E o Egito vai ter o mesmo destino, essa é a promessa, tá? E o mais triste aqui, né, é que eles foram enterrados sem honra. Versículo 27, vai ser o último versículo lido aqui, ó. E não se acharão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças. O Egito vai descer a cova como desceram os assírios, os de Meseque Tubal, os outros impérios. Ele vai descer da mesma forma, porém não vai descer com a mesma honra. Aqui nós vemos que os assírios, os guerreiros assírios, eles foram mortos, mas eles tiveram um funeral digno. Eles desceram, né, ao sepulcro com as suas armas de guerra. Junto com o corpo era colocada a espada dele, dizendo: aqui morreu um guerreiro, aqui morreu um homem valoroso, aqui morreu um herói. Essa foi a morte dos assírios. Vocês já viram a morte de um militar hoje? O que eles fazem? Eu acho que todo mundo vai lembrar, não é militar, mas vocês se lembram do enterro do Ayrton Senna? Eu me lembro perfeitamente, assim, é vivo na minha mente. Um caixão grande, com uma bandeira do Brasil, todo mundo empurrando, ia num carrinho, aquele caixão, ia o povo do exército lá, com suas fardas, tocando trombeta, e quando ele foi enterrado, deram tiro de canhão. Eu não lembro se é canhão ou se é arma, mas atiraram com alguma coisa lá. Desceu à sepultura como um herói. Pena que virou pó, né? Pena que toda a grandeza dele ficou ali. Esses povos que nós vimos aqui, desceram à sepultura como heróis. A sua espada foi colocada junto na sepultura, como heróis. Os egípcios não iam ter essa sorte. Eles iam morrer pelo caminho. Os seus corpos iam ficar espalhados pela terra. E eles seriam humilhados. Além de ser derrotados, seriam humilhados por não ter nem ao menos uma sepultura. Esse é o destino deles, por terem sido um tropeço para a casa de Israel. Por terem sido um tropeço para o povo de Deus. Então nós encerramos aqui o nosso estudo, essa fase da escolinha aqui, né, com Ezequiel. E a mensagem aqui, né, desses últimos capítulos, é que Deus reina soberano. As nações que são contra o governo de Deus, elas são derrotadas, no final elas são destruídas, não tem jeito. E as nações que andam conforme a vontade de Deus, quando se desviam, elas são massacradas, elas sofrem um castigo terrível, mas Deus preserva aqueles que Ele ama. E a mensagem também, trazendo para a igreja, hoje nós vemos o mundo imperando. Cruel como foram os assírios. A gente se assusta. Nós tememos. Mas eles vão descer à sepultura, sem honra. Nós somos o povo de Deus. Deus tem um lugar especial reservado para nós. Porém, saindo fora da sua vontade, seremos castigados também.